Quero começar essa mensagem com uma pergunta. Do que é feito um país ou do que é feito uma nação? Você já parou para pensar? Na verdade, tem uma frase de Monteiro Lobato, um escritor brasileiro, que diz que um país se faz com homens e livros. Essa é uma verdade, homens para habitar, e esses homens incluem mulheres, crianças, e com isso esses homens constroem casas, escolas, comércios e etc. E os livros para registrar os seus feitos e não apagar a história. E nesses livros contém leis para reger os direitos e deveres de cada um. Essa frase desse poeta é uma grande realidade. Um país se faz de homens e livros. E diante disso, diante dessa verdade, muitos países têm construído sua história. Mas, infelizmente, nenhum país, por mais bela que seja a sua história, está isento de ser atacado por um mal que tem assolado a humanidade desde Adão e Eva. E esse mal se chama pecado. Uma palavra um tanto dura, que muitos não têm dado ouvido, muitos púlpitos não têm sido pregado esse assunto, mas o pecado tem sido um dos grandes males que tem alcançado todas as nações, todas as famílias. E a pergunta que eu faço, mais uma pergunta: o que acontece quando o pecado encontra uma brecha em um país ou em uma nação? O texto de Isaías 30, 13, se você puder acompanhar com a sua Bíblia ou na projeção, Isaías 30, 13 diz: portanto, essa maldade, ou esse pecado, vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento, de repente. Essa é a maldade que estava vivendo a nação de Israel, de Judá. Esse texto, escrito por volta de 700 anos antes de Cristo, está dentro de um contexto em que o povo de Deus, a nação escolhida por ele, enviou alguns embaixadores ao Egito para pedir apoio contra a Assíria. Enviou embaixadores ao Egito para pedir apoio contra o inimigo, a Assíria. E esse plano que eles tiveram, que a nação de Deus arquitetou, planejou, desagradou completamente o nosso Deus. Era um pecado que estava abrindo uma brecha e arruinando toda a nação de Judá. Assim como um muro alto formando uma barriga que está prestes a cair, e essa queda viria de repente, Deus falou através do profeta Isaías. E a função, nós sempre falamos aqui de púlpito, de todo pregador, é tentar fazer uma ponte entre o texto lido com os nossos dias atuais. E essa história ocorreu há mais de 2.700 anos atrás. E é interessante que nós podemos fazer essa ponte com os nossos dias atuais. Alguém certa vez disse que a Bíblia deve ser lida com um jornal do dia ao lado. Porque ela é tão atual, na verdade ela é muito mais atual do que os jornais. Porque os jornais sempre trazem notícias de ontem e não sabem o que acontecerá amanhã. Já a Bíblia traz notícias de ontem, de hoje e de amanhã. É o livro mais atual que existe no mundo. Então, qual era o pecado que o povo de Deus estava vivendo? E como podemos relacioná-lo com as famílias de hoje? Que tipo de brecha estava se abrindo naquela nação que podemos relacionar com os dias de hoje, com as nossas famílias também? Vamos ver nesse contexto que o pecado da nação de Deus não era apenas um, mas vários pecados. Então, se você puder acompanhar na sua Bíblia, em Isaías 30, nós vamos ler do versículo 1 até o 26. E nós vamos, à medida que vamos lendo o texto, nós vamos parando e fazendo algumas aplicações para os nossos dias atuais. Amém? Vamos lá então. Qual era o primeiro pecado? A palavra diz rebeldia. Esse era o pecado que estava criando, causando uma brecha naquela nação. Olha o que diz o versículo 1. Ai dos filhos rebeldes
diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem alianças sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado. Olha só. A rebeldia tem sido um dos pecados que vem abrindo muitas brechas nos lares. Famílias inteiras são arruinadas por esse pecado. A rebeldia dos pais para com Deus, a rebeldia dos filhos para com os pais. Será que isso tem acontecido nos dias de hoje? O povo estava sendo ali colocado à prova e o profeta Isaías falou, olha, ai dos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação. Rebeldia. Essa é a palavra de ordem que tem feito com que muitos lares sejam arruinados por essa brecha que se instalou em função da rebeldia. Eu diria para vocês, como temos ouvido do púlpito dessa igreja, muitos pais, o homem, muitas vezes tem negligenciado a questão da sua devoção para com Deus. Em função disso, cria lares instáveis, mulheres inseguras, filhos desobedientes e rebeldes. E quando um pai não busca estar diante de Deus, a rebeldia para com seus filhos é uma consequência que vem logo depois. Olha comigo, se você puder acompanhar lá em 2 Timóteo capítulo 3, está dentro desse tema que estamos falando de rebeldia. Essa aqui era uma profecia que o apóstolo Paulo estava escrevendo ao jovem Timóteo, isso já há 2000 anos atrás, e que está se cumprindo nos dias de hoje. Lembra do jornal de hoje, o de amanhã, a Bíblia? Olha o que ele diz aqui até o versículo 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3, 1. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes, que é rebeldia. E essa rebeldia tem acontecido em toda a nação, naquele tempo de Isaías, e por esse motivo ele colocou dessa forma. Essa rebeldia tem alcançado também muitos lares. Em função da rebeldia, muitos pais têm permitido que brechas se instalem dentro dos seus lares, e com isso os lares entrem em ruína, conforme diz Isaías 30, 13. Vai como um muro alto, formando uma barriga. Você já viu um muro alto quase prestes a cair? É assim que acontece. A casa caiu, porque não houve uma restauração. Mas olhando para esse texto aqui, a rebeldia, como Isaías diz nesse texto, ela acrescenta pecado sobre pecado. Se você olhar novamente o versículo 1. Pecado sobre pecado. E a pergunta que eu faço para nós começarmos a colocar o texto, fazer essa ponte de 2.700 anos para hoje. Como está o seu lar? A quem você tem consultado para executar os seus planos? Os horóscopos? A lua? A sorte? Ou a palavra de Deus? O povo de Deus estava executando planos que não vinham de Deus. Não havia aprovação de Deus e isso estava arruinando toda a nação. Então, a primeira palavra que nós temos que entender aqui, a rebeldia causa brechas dentro do nosso lar. A começar nós que somos pais, devemos cuidar com a nossa rebeldia para com Deus. E quando fizermos um plano, que Deus esteja no centro desses planos. Lá em Jeremias fala, eu sei os pensamentos que tem a vosso respeito. E o próprio Isaías também fala, eu sei os planos que tenho para você. Então, se você não colocar Deus nos seus planos, Deus tem colocado você nos planos dele. E tem colocado a sua família. Porque família, conforme nós estamos vendo, é projeto de Deus. E Deus já colocou todas as famílias dentro do plano dele. E o desejo de Deus, conforme diz Paulo a Timóteo, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
O segundo pecado que nós podemos ver nesse texto de Isaías, capítulo 30, se encontra no versículo 2. Olha lá na sua Bíblia. Era o pecado de descer ao Egito. Olha só o que o Isaías fala. Que descem ao Egito, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. O que vem na sua mente quando se fala da história do povo de Deus relacionada ao Egito? O que vem na sua mente, irmão Antônio, que está aqui? Escravidão, viu? Só tem ele para perguntar, irmãos. Não tem mais ninguém para perguntar aqui. Se você está na sua casa, o que vem na sua mente quando se fala de Egito? Escravidão, opressão, amargura. Muitas famílias, além de se rebelarem contra Deus, estão descendo para o Egito. E o Egito para nós significa voltar à escravidão do pecado. E Faraó, simbolizado aqui nesse texto, quando nós lembramos do texto do Egito, nós lembramos da escravidão e Faraó, o papel do diabo. Porque o diabo mais quer que você esteja nas mãos dele. Ou seja, permaneça nas mãos dele. Porque nós sabemos que Cristo não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque quem crê não é julgado, e quem não crê já está condenado, diz a palavra de Deus. Então nós já estamos automaticamente, se não houver uma conversão, se não houver uma restauração em nossas vidas, nós estamos automaticamente na mão do inimigo, na mão de Faraó. Mas aqueles que já saíram da escravidão, já saíram do Egito, o texto fala aqui que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. O povo de Deus estava descendo ao Egito sem consultar a Deus. E buscando refúgio em Faraó e abrigo à sua sombra. Você conhece alguém que voltou à escravidão do pecado, depois de ter conhecido a palavra? Dizendo que voltar à vida de antes é muito melhor? Eu conheço. Não uma, nem duas, nem três. Olha, se der para contar, dá para escrever um livro de nome de pessoas que nós conhecemos, não só nessa igreja, mas também nas pessoas que nós temos atendido e ouvido. E muitas pessoas voltam, descem para o Egito e falam, é muito melhor voltar atrás. Mas a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus ela é bem taxativa quanto ao voltar ao Egito, porque o Egito significa um povo pagão. Voltar à escravidão. Note o que diz o texto, descer ao Egito. Ou seja, voltar atrás, descer à escravidão, é um pecado que arruína muitas famílias. Olha o que diz comigo lá em outro texto, lá em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2. Para aquelas pessoas que voltam atrás, depois de terem conhecido a palavra, depois de terem conhecido a verdade, depois de terem provado da graça de Deus. Olha só o que Pedro fala em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 22 a 22. 2 Pedro 2, 20 a 22. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixaram enredar de novo, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Ou seja, tem pessoas que vêm para a igreja, que recebem Cristo como Salvador, que têm as suas vidas transformadas, mas quando vêm as provações, quando vêm as tribulações, preferem olhar para trás e voltar para o Egito. E muitas vezes o que acontece é que está o texto aqui, o seu estado tornou-se pior do que o primeiro. E olha só o que ele usa, que esse adágio que ele usa, versículo 21, pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E o 22, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Foi tirada do lamaçal. É dura essa palavra. Um cão comendo o seu próprio vômito,
e uma porca lavada voltando ao lamaçal. É pior. Então, se você hoje tem pensado em voltar para o Egito, a escravidão do pecado, você está aí, como diz Isaías, abrindo uma brecha no muro bem alto. Está formando a barriga. Uma hora esse muro vai cair. E, consequentemente, não é só você que cairá. Toda a sua família. Todas as pessoas que estão à sua volta. Toda uma geração futura também será contaminada pelas nossas atitudes erradas que nós temos. E olha só o que diz Hebreus 10, 38, um pouquinho à frente ali. Voltando ali de 2 Pedro, Hebreus 10, 38. O autor de Hebreus diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então Deus não tem prazer naquelas pessoas que voltam para o Egito, sem consultar a Deus, porque não querem dar ouvido também à voz de Deus. Nós vamos ver mais à frente alguns pontos da mensagem. E quais foram as consequências de descer ao Egito? Olha o que diz o versículo 3, de Isaías capítulo 30. Volte comigo lá em Isaías 30. Uma das consequências: mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Com isso, como nós podemos aplicar isso? Como isso tem sido uma realidade na vida daqueles que voltam à escravidão do pecado, não é verdade? No primeiro momento, parece tudo muito bom e maravilhoso. Mas com o passar do tempo, se torna em vergonha e confusão. Rebeldia, voltar à escravidão do pecado, gera vergonha e confusão. E isso tem causado uma grande brecha nos lares e também nas igrejas, porque a igreja é formada por famílias, a sociedade é formada por famílias. E quando se permite que entre essas brechas, rebeldia dos pais, rebeldia dos filhos para com os pais, voltar à escravidão do pecado, o que vai acontecer é o que diz o texto aqui de Isaías: vergonha e confusão. Mais um pouco de consequência em voltar para o Egito. Olha o que diz o versículo 4. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. E o versículo 5 diz: todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. Não servirá nem de ajuda, nem de proveito. Porém de vergonha e de zombaria, tem versões que falam opróbrio. É isso que vai acontecer. É interessante notar, irmãos, que quem volta ao Egito, ou à escravidão do pecado, nem sempre quer voltar sozinho. Sempre procura levar gente com ele. Ele não pensa em voltar sozinho, ele vai começar a fomentar no ouvido daqueles que estão mais suscetíveis ao pecado, ao erro. Eles não voltam sozinhos. O texto fala aqui, embaixadores estavam ali todos voltando para o Egito, e o texto fala que eles estavam ali em vergonha. O texto fala no versículo 5, todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá. E não era sozinho. O texto fala que foi uma comitiva que desceu ao Egito. E muitas famílias têm sido induzidas, outra verdade, muitas famílias têm sido persuadidas a voltarem ao Egito. Sai daquele lugar. Aquela igreja não serve. Aquela forma de culto não é mais para os nossos dias atuais. São muito tradicionais. Vamos voltar, vamos abrir uma outra. E acabam voltando para o Egito, porque não consultaram, conforme diz Isaías 30. Fizeram seus planos, executam seus planos, que não procedem de mim. Fazem aliança sem a minha aprovação. Dá no que dá. Vergonha e confusão. É uma questão de tempo. Se nossos planos não estão em conformidade com a palavra de Deus, eles não irão prevalecer. Creia nisso. Além de serem frustrados
causará em nós grande vergonha. Tudo é uma questão de tempo. O tempo prova muitas coisas. Ou ele ajusta, cura, ou ele causa uma desgraça muito maior na vida daqueles que voltam ao Egito. Ou que tentam levar pessoas também para com eles. Lembra da história de Neemias, quando estava reconstruindo os muros de Jerusalém? Estavam assolados e queimados. Neemias tinha um plano que era do coração de Deus. E ele foi executar esse plano. Ele chegou na cidade de Jerusalém, tem algumas pessoas que estavam ali conformadas com aquilo, com aquela desgraça toda. No entanto, existia um grupo que não estava conformado. E ele pegou aquele grupo e começou a reconstruir os muros de Jerusalém. Mas diz o texto de Neemias que quando ele começou a reconstruir, surgiu um chamado Sambalate. Lembra da embaixada de Judá que foi ao Egito? Surgiu um, depois veio dois, veio Tobias, depois veio Gesem, depois veio os arábios, uma comitiva inteira. Foi até Neemias e falou: olha, esse muro que você está reconstruindo, uma raposa vai encostar nele e vai derrubá-lo. Mas Neemias sempre falava: a boa mão do Senhor está sobre nós, e nós, os seus servos, faremos a reconstrução. Lembra desse texto? Mas olha só que interessante, quando chega lá em Neemias, lá no capítulo 6 de Neemias, se você puder abrir comigo lá, Neemias capítulo 6. Quando Neemias, com a ajuda de Deus, com os planos feitos por Deus, e Neemias executando esses planos, quando chegou no final da conclusão dos muros de Jerusalém, olha só o que aconteceu aqui com os inimigos, com aquela embaixada, com aqueles embaixadores do mal, que queriam persuadir as pessoas a pararem de reconstruir o muro. Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então Deus, quando nós colocamos Deus em nossos planos, Ele nos ajuda. Mas creia, você está nos planos de Deus. Não permita que essa brecha de rebeldia, de descer ao Egito, entre no seu lar, na sua casa ou na igreja na qual você frequenta. Tem muitas pessoas que não são dessa igreja, que estão acompanhando essa mensagem. Ame a igreja da qual você faz parte. Lute pela igreja enquanto ela está pregando a palavra de Deus. Viva essa igreja. Sempre tenho falado aqui, a única forma que faz com que eu saia dessa igreja é se Deus me promover a glória. Se eu me mudar para um lugar bem distante, Deus pode me chamar para um outro lugar. Ou se o Espírito Santo de Deus sair desse lugar. O que eu penso que é difícil, mais difícil acontecer. Porque o Espírito Santo de Deus tem estado aqui. E a gente nunca viu tanto mover de Deus como nós tivemos vendo nesses últimos anos. Porque Deus tem executado esse plano e tem nos usado para fazê-lo. E muitas famílias têm sido induzidas ou persuadidas a voltarem ao Egito. Não permita que essa rebeldia, o querer descer ao Egito, ou voltar à escravidão do pecado, encontre uma brecha no seu lar, na sua família. Isso tudo causa vergonha e confusão. Muito triste isso. E olha só o que diz o versículo 7 de Isaías 30. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Que palavrão é esse? Eu fui pesquisar. Gabarola significa um dragão inofensivo ou uma fera que nada faz. Algo grande, mas que é só palha, fogo de palha. Gabarola. Nada pode fazer. É inútil o seu auxílio. Voltar para o Egito é inútil. Além de ser vergonhoso,
Não tem sentido nenhum, não tem poder nenhum. Essa maldade do povo de Deus era tamanha que Deus deu uma ordem ao profeta Isaías. Olha o que diz o versículo 8. Nós vamos caminhando até chegar no 26. O versículo 8 diz assim: vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Está escrito aqui. 2.700 anos atrás, esse texto foi escrito, está escrito aqui. Em cada versículo da Bíblia, podemos encontrar uma aplicação para os nossos dias. E fazemos essa ponte. A Bíblia não contém erros, mas ela contém os erros dos homens para que nós possamos ficar alertas. Esses erros que a nação de Israel cometeu, nos serve de alerta hoje. Rebeldia, voltar ao Egito, não consultar a Deus. Isso tudo tem servido para cada um de nós como um alerta. No versículo 1 nós lemos que com a rebeldia, o povo fazia com que eles acrescentassem pecado sobre pecado. E quando você está em pecado, o pecado vai chamando você por cada vez mais. Vai tentando te amarrar cada vez mais. Conforme diz Provérbios, um abismo chama o outro abismo. Dos versículos 10 a 11, nos mostra mais uma série de pecados que estava ruindo o muro do povo de Deus. E quais eram os pecados? A mentira, não dar ouvidos à lei do Senhor, crer em ilusões, desviar dos caminhos certos. Olha o que diz o versículo 9. Porque povo rebelde é este. Olha o que Deus fala. Povo rebelde é este. Filhos mentirosos. Será que tem mentirosos no nosso meio? Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Se você fala a verdade, a pessoa acaba escapando. Tem que falar a verdade, doa quem doer. Filhos rebeldes, filhos mentirosos, que não querem dar ouvido à lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham visões. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis ou coisas agradáveis, e profetizai-nos ilusões. Naquele tempo, se você quiser ir comigo para poder entender, quando ele fala ali de videntes, lá em 1 Samuel capítulo 9, 9, olha só que interessante. Samuel era um vidente. Gente, que coisa estranha, né? Samuel era um vidente. Abra comigo lá na sua Bíblia. Deixa eu pegar aqui. 1 Samuel 9, 9. Se você estivesse aqui, eu pedi para alguém ler. 9, 9. Antigamente, 1 Samuel, antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia, vinde, vamos ter com o vidente. Porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Esse contexto aqui fala que o pai de Saul havia perdido ali as jumentas, e Saul foi atrás e não conseguiu encontrá-la. Aí foi até o vidente, e o vidente Samuel disse depois que já tinha achado, ou seja, falava algo que já estava ali acontecendo. Existia o vidente, o homem de Deus, que falava a coisa certa e acontecia, e os profetas também. Mas o povo de Deus, nesse texto aqui, dentro desse contexto, no versículo 10, eles dizem aos videntes, não tenhais visões. Olha, por favor, não conte o que vai acontecer comigo. Hoje nós temos muitas profetadas nas igrejas. Eis que te digo, meu irmão. Eis que vai acontecer isso contigo. Não. Se não está na palavra de Deus, não dê crédito. Filhos, se você não for obediente ao seu pai e sua mãe, a sua vida será abreviada. É uma profecia? Está lá na Bíblia. É o único mandamento com promessas para que tenhamos vida longa sobre a terra. E muitos filhos têm tido as suas vidas abreviadas por não darem ouvidos aos seus pais. São rebeldes aos seus pais. Recentemente tivemos um caso de uma pessoa com 30 anos, rebelde aos seus pais, com drogas, bebida, sofreu um acidente e faleceu. Rebeldia.
Então, existe profecias, tudo aquilo que Deus quis deixar para nós, em termos de profecia, já está registrado aqui. E podemos ler e podemos ver que de fato ela vai cumprir, se nós obedecermos, se nós realmente obedecemos a palavra de Deus. Então o texto fala aqui no versículo 10, não tenhais visões, e aos profetas não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas agradáveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e não faleis mais do Santo de Israel. Olha só as consequências que eles estavam colhendo, fazendo uma aplicação para os nossos dias de hoje. Será que isso tem acontecido também? Será que tem muitas pessoas que não querem dar ouvidos à voz de Deus? Tem se desviado da vereda, do caminho certo? Tem ouvido e preferido seguir ilusões? Olha comigo o que diz 2 Timóteo 4, versículos 1 a 4. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Será que isso tem acontecido? Eu vou ler do versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. É o que acontece hoje. Muitas pessoas preferem ouvir ilusões, preferem ouvir fábulas do que ouvir a palavra de Deus. E voltando um pouquinho, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha novamente. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, e esses últimos tempos têm chegado, já chegou, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria mente. Então, esse ponto da mensagem que fala sobre as consequências: mentira, não dar ouvidos à lei do Senhor, crer em ilusões e desviar dos caminhos certos, é consequência de rebeldia. Assim como voltar ao Egito ou a escravidão do pecado causa vergonha e confusão, em questão de tempo, os que se valem da mentira, aqueles que se desviam de ouvir a voz de Deus, aqueles que são levados por ilusões também não ficarão isentos de colher sérias consequências. Não sou eu que digo isso. Não são os pregadores que dizem. É a palavra que fala. E a palavra não volta vazia. Mas quais foram as consequências que o povo de Deus colheu também? Olha o que diz o versículo 12. Vamos caminhando para o final. Quais foram as consequências? Versículo 12 diz: pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e não na perversidade, e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Versículo 13, portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. Versículo do nosso tema. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Olha só o que acontecerá. E o versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. O povo não queria ouvir. E o versículo 16, antes dizeis, não,
Sobre cavalos fugiremos, portanto fugiremos, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Deus está falando. Eles estavam ali vivendo uma falsa segurança. E no versículo 17 diz: 1.000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Então o povo, diante de toda aquela rebeldia, diante de querer voltar para o Egito, diante de toda aquela mentira, diante de todo aquele pecado, estava causando uma desgraça, uma brecha na nação, e consequentemente eles estavam ali com a falsa segurança e tomado também de medo. Então a maldade do povo de Deus era como uma brecha naquela nação. E quando permitimos que o pecado encontre uma brecha em nosso lar, só colheremos tragédias e mais tragédias. Quanta notícia ruim, pastor. Mas agora vem a notícia boa. Como restaurar ou como fechar as brechas que se abriram em nosso lar? Assim como o profeta Isaías apresentou o problema, no mesmo texto ele apresenta a solução. É bênção de Deus, a palavra de Deus ela completa. Como restaurar ou como fechar as brechas que se abriram em nosso lar? Primeiro, crer e esperar pela misericórdia e compaixão de Deus. Crer e esperar pela misericórdia e compaixão de Deus. Versículo 18. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele, o quê? Esperam. No meio de uma nação corrompida pelo pecado, existia um grupo de pessoas que esperavam pela misericórdia e compaixão de Deus. Muitas brechas se abrem em nossos lares, e nem sempre é causada por todos que habitam no mesmo lar. Nós temos muitos lares em que existem muitas pessoas como vítimas. E esperam pela misericórdia de Deus, espera pela compaixão de Deus. Muitas mães hoje têm sofrido pelos seus filhos, porque eles foram levados por más companhias, conforme diz a palavra de Deus, as más companhias corrompem os bons costumes. Ela ensinou, educou, cuidou, tratou, mas eles se desviaram da palavra de Deus, e com isso estão ali colhendo o que haviam semeado. Aí essa mãe e esse pai ora e espera, conforme diz o texto aqui, espera pela misericórdia de Deus, pela sua compaixão. Muitas brechas que se abrem em nossos lares, nem sempre a causa é você, ou somos nós mesmos. Como nós não somos uma ilha, nós somos afetados pelos pecados do nosso cônjuge, pelo pecado dos nossos filhos, pelo pecado dos nossos netos. Quanto mais próximo nós estamos, mais nós vamos sentir o pecado daquele ente querido, porque nós queremos lutar para que ele possa vencer esse pecado. Mas tem uma palavra de Deus que diz assim: o filho não pagará pelo pecado do pai, e nem o pai pelo pecado do filho. Todos nós daremos conta diante de Deus pelo nosso próprio pecado. Está na Bíblia também. Então você, quando está buscando, esperando de Deus a misericórdia, a compaixão, creia, Deus agirá. Ele agirá. Se hoje tem alguma brecha aberta em seu lar, por conta da rebeldia, por conta do pecado, creia, espere em Deus. Como diz o versículo 18, o Senhor é Deus de justiça. Não somos nós que faremos a justiça, mas Deus é Deus de justiça. Além de crer e esperar, Deus deseja mais algo de nós. Ele deseja ouvir o clamor do seu povo. Olha o que diz o versículo 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém.
tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti, a voz o teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. É o que diz a palavra. Então, o que Deus deseja? Vamos crer, vamos esperar, mas clame a Deus, ore, dobre os seus joelhos diante de Deus. Clame pela sua família, pelo seu ente querido, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, por aqueles que cercam a sua vida, pela sua igreja, aquela qual você congrega. Clame, porque o texto está bem claro aqui, certamente se compadecerá de ti, a voz o teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Então Deus deseja ouvir um clamor sincero do seu povo. Deus deseja ouvir um clamor sincero de um pai, de uma mãe, de um filho. Deus sabe, mais do que ninguém, quando um clamor é sincero. Nós, muitas vezes, falhamos. Temos a tendência de falhar em nosso clamor. Porque diante de uma necessidade, todo bandido é bonzinho. Diante de uma tribulação, todo mundo vai querer uma clemência. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Conhece o nosso clamor. Olha só que interessante, se você está lá em Isaías 30, tudo isso que eu estou falando, a Bíblia se confirma. Um pouco antes, no capítulo 29, no versículo 13, existe um clamor do povo, uma oração do povo. E essa oração do povo não era uma oração sincera. Olha só o que Isaías diz aqui no versículo capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então Deus sabe quando nós estamos de joelho, quando nós estamos orando, clamando a Ele, se de fato essa oração tem sido da boca para fora. Nós costumamos pregar aqui que essa oração passe do teto dessa igreja. É bem alto agora. Mas que passe do teto da sua casa também. Coração sincero, Deus não despreza a oração. Então Deus deseja, além de crer e esperar, Ele quer ouvir o nosso clamor. Como restaurar ou como fechar as brechas que se abriram no nosso lar? Além de crer, esperar, clamar, o povo deveria também ficar atento à voz de Deus. Olha o que diz o versículo 20 e 21. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Onde estão esses mestres na nossa família, nas nossas igrejas? Será que nós estamos encontrando pessoas que falam a verdade de Deus, que não pregam ilusões, conforme o povo estava falando há pouco? Será que existem mestres? Quando você busca a Deus, quando você espera, quando você clama, Ele abre a sua mente e o seu coração, os seus ouvidos, para ouvir aquelas pessoas que falam a palavra de Deus, que são mestres. E olha só que interessante o versículo 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Mas antes eles falavam lá no capítulo 30 que não queriam ouvir a voz de Deus. Estavam se desviando das veredas, lá no versículo 11. Mas aqui, quando se busca o clamor de Deus sincero, quando se busca diante de Deus uma entrega completa, uma devoção, nós passamos a ouvir a voz de Deus. E essa voz que está falando aos nossos ouvidos aqui, nós temos um nome para essa voz. Sabe o que nós chamamos? O Espírito Santo de Deus. Ele nos fala. Quando estamos agindo, quando estamos andando, conforme diz o texto aqui, quando estamos nos desviando para a direita ou nos desviando para a esquerda, os nossos ouvidos ouvirão atrás de nós uma palavra dizendo: este é o caminho, Luiz. Esse é o caminho, Antônio. Deus vai direitando as nossas veredas, porque nós estamos ouvindo os mestres, dando ouvido à palavra de Deus para restaurar as brechas dos nossos lares. E com isso o Espírito Santo vai nos conduzindo para a verdade e para as veredas.
Mas tem mais ainda, irmãos, dentro dessa mensagem, é um pouco longa, mas nos traz grande verdade. Para podermos restaurar, fechar as brechas dentro dos nossos lares, e dentro do lar daquela nação também, eles precisavam tomar mais uma atitude bem prática. Olha o que diz o versículo 22, do capítulo 30. Lançar fora todos os ídolos do lar. Essa era a verdade. Olha só o que o versículo 22 diz. E terás por contaminados a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as tuas imagens de fundição. Lança-las fora como coisa imunda. Mas não dá para derreter e pegar o ouro e prata e fazer outro. Não. Lança-las inteiras, cada uma delas, e dirás, fora daqui, coisa imunda. O que será que tem inundado a nossa casa e colocado como, aqui o texto fala, coisa imunda? Quem tem sido o ídolo dos nossos lares? Ídolo, que nós sabemos, é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, da devoção a Deus, da adoração a Deus. Devemos lançar fora. O povo deveria crer, esperar, clamar, ouvir a voz de Deus, mas deveria lançar fora também as imagens. Na casa do povo de Deus não cabe outro Deus que não seja o Senhor. Não podemos acender uma vela para o santo e outra para o diabo. Você não pode adorar a Deus e o inimigo ao mesmo tempo. Isso que eu falei há pouco é um dito popular. Nós não acendemos vela em nossos lares. Nós apenas cremos em Cristo, que é a luz do mundo. Ele ilumina nosso lar, a nossa mente com a palavra de Deus e com a presença do Espírito Santo também. Mas como você tem feito? O que tem sido um ídolo dentro do seu lar? Seja o mais valioso que for. O texto fala, seja prata, seja ouro, lance fora e diga, fora daqui. Pode ser o celular, pode ser a televisão, pode ser a novela, pode ser os ídolos das novelas, pode ser o que for. Tudo isso que rouba o seu tempo para com Deus, você tem que lançar fora. É o que o texto está falando aqui na palavra. Na casa do Senhor, do povo de Deus, não cabe outro Deus que não seja o Senhor. O resultado dessa busca do povo por uma restauração da brecha que estava se instalando naquela nação, estamos indo para o final, eu resumi em 2 palavras: abundância e prosperidade. Todos nós desejamos isso. Queremos ter uma vida abundante, queremos ter prosperidade, não só física, não só emocional, não só espiritual, mas também financeira. E tudo isso como resultado de uma busca, do lançar fora os ídolos, as imagens, o povo de Deus iria alcançar. A restauração viria dentro daquela cidade, dentro daquela nação. E olha só o que diz o versículo 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão, como produto da terra, o qual será farto e nutritivo naquele dia. O teu gado pastará em lugares espaçosos. Que maravilha! Que notícia boa para aquele povo que esperou e confiou em Deus. Que notícia boa para você que espera, confia e clama a Deus. Versículo 24, os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, alimpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas. No dia da grande matança, quando caírem as torres, a luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 estrelas maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Nós precisamos de cura em nossos lares, em nossas famílias.
E hoje eu tenho visto muitas pessoas lutando, orando, clamando por cura, mas não há mudança na vida da pessoa. Fica aquele ciclo de pecado, aí clama a Deus, Deus restaura um pouco, daí vai pecar de novo. Não é assim que Deus quer. Deus quer uma mudança completa, Deus quer que nós tenhamos Ele como principal, como autor e consumador da nossa fé. Então, diante dessa mensagem, irmãos, diante de tudo isso, devemos vigiar para que nenhuma brecha se instale em nossos lares. Devemos aplicar, como Isaías colocou aqui no texto de Isaías capítulo 30, olhar para todas essas atitudes da rebeldia, de fazer planos sem consultar a Deus, de buscar voltar ao Egito, de buscar não ouvir a palavra de Deus, de crer em ilusões. Tudo isso nos afastam de Deus e criam mais brechas dentro dos nossos lares. Então, diante de tudo isso, devemos vigiar. Sejamos chamados, conforme diz o próprio Isaías, lá em Isaías 58. É o último texto da nossa mensagem. Isaías 58, versículo 12. Isaías 58, 12. Tem várias versões nesse texto. Eu coloquei na projeção uma versão. E os que de ti procederem, ou seja, as gerações futuras, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de brechas ou de rupturas, e restaurador de veredas para morar. Tem outra versão? Outra versão diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável, para que o seu lar se torne habitável. Nós devemos olhar para essas brechas que têm assolado muitos lares, e para que os nossos filhos possam edificar as antigas ruínas. Se houver alguma destruição em nossos lares, que os nossos filhos sejam a geração que busque ao Senhor. E nós clamamos para que Deus possa nos sondar, nos vigiar, cuidar de cada um de nós, e que sejamos uma geração que busque a Deus, que clame pelo Senhor. Amém?